Olá pessoal, eu sou a professora Elisângela Santos, o meu tutor é o Vitor Hugo, o tema é o 3, Educação Linguística e Diversidade Cultural. A habilidade é valorizar a diversidade linguística do Brasil, incluindo as línguas indígenas, africana e migração. E o título, o foco é valorização das línguas indígenas. Os objetivos de aprendizagem é desenvolver um material interativo digital voltado para os professores do 4º ano do ensino fundamental. É analisar as diretrizes curriculares da BNCC relativa à diversidade linguística. Propor atividades que articulem língua, identidade e cultura, com base nos princípios da educação linguística crítica. As habilidades é reconhecer e valorizar a diversidade linguística presente na realidade cultural do Brasil, localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros, conhecer e valorizar o patrimônio cultural, em especial brasileiro, incluindo-se suas matrizes indígenas. Será dividido em 3 módulos. O módulo 1, palavras indígenas no nosso dia a dia. O módulo 2 são músicas indígenas. E o módulo 3, mitos e saberes dos povos indígenas. Então, o primeiro módulo, vamos falar sobre as palavras indígenas no nosso dia a dia. Um material voltado para o 4º ano do ensino fundamental. Aqui fala que a cultura indígena é a parte essencial da construção da nossa identidade, pensando na colonização, quando o Brasil foi, entre aspas, descoberto, aqui já viviam os índios, com a sua cultura, com o seu jeito de ser, e aqui nós temos o habitat deles, no nosso país. E as estratégias pedagógicas incentivar a pesquisa sobre palavras de origem indígenas usadas no nosso dia a dia. Parece que, não tem, sim, pipoca, jacaré, abacaxi, promover rodas de conversa e dinâmica sobre diversidade cultural, e considerado algo muito importante a diversidade cultural, porque o nosso país é um país muito diverso, Trabalhar com mapas linguísticos dos povos indígenas, produzir pequenos glossários ilustrados com vocabulário. A gente pode estar fazendo produções textuais, jogos, uso de imagens, histórias indígenas com recurso didático. O plano de aula proposto seria uma roda de conversa com os alunos para compartilhar as palavras do nosso dia a dia. Exibição de imagem, grupos que possam pesquisar, ilustrar, organizar esses glossários com palavras, leitura ou encenação de alguma lenda e revisão de conteúdo por meio de perguntas, reflexões. É importante apresentar aos alunos imagens, para eles verem como a cultura é rica, sempre colorida, sempre cheio de materiais, até produzido por eles mesmos. Aqui é a imagem de uma cerimônia, de um ritual tradicional da etnia Pataxó. E é importante ter um diálogo, uma reflexão sobre o que representa essa cerimônia, como a língua indígena pode estar relacionada às culturas e essas tradições. Use a cultura para despertar nos alunos respeito e orgulho pela diversidade do nosso país. Aqui tem um vídeo que fala sobre as palavras, só clicar, já vai aparecer lá as palavrinhas. Um podcast com alguns desafios, com relação à preservação da língua, das línguas indígenas, porque são várias, Então, o podcast é uma ótima ferramenta de sensibilização e reflexão. E uma reflexão muito importante. Se uma língua desaparece, o que mais desaparece com ela? Toda uma cultura, todo um aprendizado, enfim. Aí uma pergunta. Aqui as principais línguas que contribuíram para o português brasileiro: Tupi, Guarani, Macro-G e outras línguas. E aqui, podem ver, a língua mais falada é a Tupi, e aí em segundo o Guarani. No módulo 2, a gente vai ver as músicas indígenas. Aqui, pode clicar, são reflexões, a maioria das músicas, elas não possuem partitura, são passadas de geração em geração. Então, cerimônia,
né? Aqui é um áudio com a música. Olha, são um material muito rico, bastante interatividade. E assim, adicionando, né, alguns elementos interativos. Vamos clicar aqui, ó, mais. Aqui é um clipe lúdico e educativo onde os personagens indígenas ensinam com a música, a animação, o respeito e a cultura. Aqui uma curiosidade, né? As músicas são parte fundamental da cultura, então aqui fala sobre uma curiosidade. E aqui no Saiba Mais, muitas músicas indígenas imitam sons da natureza. Eles não usam necessariamente objetos, né? E sim o próprio som da natureza. E aqui, ó, algumas reflexões, né? E se você criasse uma música indígena hoje, quais sons da natureza você usaria para representar a sua ligação com o planeta? Mais outras reflexões e uma pergunta. As músicas indígenas ensinam a cuidar, uma reflexão da natureza e respeitar as tradições. E você, que mensagem cantaria para proteger nosso planeta? Porque falar dos indígenas é falar de natureza, né? Cultura e natureza principalmente. Também é importante relembrar, né, que a gente pode produzir música durante as aulas com mais facilidade. Aqui, né, são os caminhos da língua, onde estão, né, as principais. É no Mato Grosso, Minas e Bahia, Minas Gerais e Bahia, e também no Macapá. Então, esses aqui são os principais caminhos. Aqui alguns instrumentos musicais usados nos campos indígenas, ó, produzido, né, confeccionado por eles mesmos a partir de materiais da natureza. Muito rico. Então, assim, a gente pode estar apresentando músicas, né, indígenas na aula, utilizando estratégia pedagógica. Pode estar mostrando imagens de objeto, ou então pode fazer com que eles mesmos, né, criem esses objetos a partir de materiais bem simples. Como utilizar a música em sala de aula. Ó, aqui tem um áudio. Presente o vídeo do Coral Guarani. Então, assim, o que devemos evitar em sala de aula? Evitar o uso de fantasias, como cocares, pinturas faciais genéricas e encenações. Porque a cultura indígena, ela não é uma fantasia, é uma cultura, né? Ela tem um significado. E qual é o alerta pedagógico? Evitar apresentar as músicas apenas como folclore antigo, restrito, data comemorativa. Fica parecendo que o índio não existe. Mas não, ele deve ser apresentado como uma expressão cultural viva, em respeito à diversidade, né? O ponto positivo, trabalhar a música desenvolve no aluno respeito pela diversidade cultural, pelas raízes brasileiras, né? E principalmente pela empatia, o conhecimento histórico e cultural de forma lúdica. Qual a ideia criativa? Propor aos alunos que criem seus próprios instrumentos musicais, como falado anteriormente, usando materiais recicláveis, pote, semente, rolos de papéis, né? Eles mesmos criarem, e dali eles mesmos tirar o som, né? Por que é importante incluir música? Né? A música ajuda a valorizar a cultura dos povos. Como as músicas podem mudar a forma como vemos os povos originários? Como? São culturas vivas, com sabedoria, sentimentos e principalmente, né, aquela forte conexão com a natureza. Os prós, valorização da diversidade, riqueza pedagógica, né? E os contras, os riscos de estereótipos, uso inadequado de símbolo, falta de conhecimento do professor ou fontes não confiáveis, porque pode parecer o que foi falado anteriormente, né? É uma fantasia, não é cultura, é só um folclore, quando na verdade não é uma cultura forte e rica, né? Presente na nossa sociedade. Aqui a gente tem um quiz, né, rapidinho, né, que vocês podem estar interagindo. Aqui outro quiz, né, que a gente pode estar respondendo. O que devemos evitar, apresentar música referente ao que foi falado. Então tem o quiz, né, referente, ó, verdadeiro e falso. E agora a gente vai para o módulo 3, os mitos e saberes dos povos indígenas.
Os mitos são histórias antigas e sagradas que os povos indígenas contam para explicar a origem do mundo, dos animais, das plantas, né, de toda a natureza. Já os saberes são um conjunto de conhecimentos passados de geração em geração. Então, assim, o que é importante? Começar explicando que os mitos são como contos de origem, histórias que ajudam a explicar o que os povos indígenas acreditam sobre o mundo e a vida. Né? Cria um ambiente de respeito, explique que vamos aprender com muito respeito sobre as tradições e crenças, né? Muito respeito mesmo. Aqui, ó, é uma música, é uma pequena história, né, que conta a lenda do milho. O milho está presente no nosso dia a dia, de várias formas, né? É um alimento muito saudável, que a partir dele a gente consegue fazer vários outros alimentos. Então aqui, ó, é possível assistir a lenda do milho. E contar a lenda de forma envolvente, refletir sobre a importância do rio e das águas, estimular a criatividade, pedir para os alunos desenhar, né, e debater a respeito da cultura indígena, né, contar história, usar imagem, enfim, né. Aqui, ó, você pode clicar e assistir o conto da Yara, que ela é uma índia guerreira, né, que é um dos mitos da cultura indígena. Traga um mito para ser dramatizado, né, a sugestão é escolher um mito e dramatizar junto com os alunos. Aí conectar o mito, né, à realidade, ao cotidiano do aluno, né, como que pode ser. E assim, né, esse material foi apresentado como trabalho final de curso na pós-graduação Lato Senso Linguística Aplicada e Ensino da Língua, do programa UFMS Digital, coordenado pela Agência de Educação Digital e à Distância da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, sob a direção da Daiane Toneto, coordenação de Álvaro José. Espero que todos tenham entendido, né, qual foi a proposta, e não só desenvolver o material digital, mas também realmente valorizar a cultura indígena, que é assim, uma das principais raízes da nossa sociedade. Um abraço a todos.